Hoje no Tarek Notícias, São Paulo vai diminuir o intervalo entre doses da Pfizer quando receber mais doses de vacinas. OMS diz confiar na cooperação chinesa para encontrar a origem da Covid-19. Fiocruz indica possível crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave e recomenda cautela em medidas de flexibilização. Estados Unidos vai oferecer dose de vacina de reforço contra o coronavírus a partir de setembro. Anvisa autoriza mudança em testes para facilitar recrutamento de voluntários em estudo da Butanvac. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Olá, boa noite para você! O governo de São Paulo afirmou hoje que vai reduzir o intervalo de aplicação entre as duas doses do imunizante contra a Covid da Pfizer para 21 dias, assim que receber mais vacinas do governo federal. Mais cedo, o Ministério da Saúde anunciou que prevê reduzir o espaçamento da Pfizer, que hoje é de 90 dias, para 21 dias. A medida começa a valer a partir de setembro. Ontem, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou que o governo federal assegure ao estado de São Paulo a remessa das vacinas da Pfizer necessárias à imunização complementar de quem já tomou a primeira dose da vacina. O ministro atendeu em parte a um pedido do governo estadual que acionou o Supremo por alegar ter recebido 228 mil doses a menos da Pfizer do que o percentual a que São Paulo teria direito. O Ministério da Saúde nega que a mudança de critério represente prejuízo para o estado. Outros estados e cidades já adotaram a redução de intervalo com o objetivo de ampliar a proteção da população, tendo em vista a ameaça com o avanço da variante Delta. Na capital paulista, a medida passou a ser adotada na última segunda-feira na xepa de doses remanescentes. Depois de negar a antecipação de segunda dose das vacinas, com base em estudos, o governo de São Paulo passou a admitir a possibilidade no final de julho. O estado começou hoje a imunizar contra a Covid adolescentes com comorbidades. A vacina da Pfizer é a única autorizada pela Anvisa no Brasil para esse público. Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, é necessário que mais doses sejam entregues para que o calendário avance e a segunda dose possa ser antecipada. A Organização Mundial da Saúde expressou hoje seu otimismo diante da cooperação de Pequim para buscar a origem da Covid-19, apesar de a China rejeitar a ideia de uma nova investigação em seu território. Essas declarações chegam depois da rejeição, em 13 de agosto, das autoridades chinesas sobre o pedido da OMS para realizar uma investigação na China. Pequim pediu então uma visão científica e não política da investigação. A OMS e o Dr. Ryan pedem há meses que não se politize este assunto. Os primeiros casos de coronavírus foram identificados no final de 2019 na cidade chinesa de Wuhan. Desde então, o vírus se espalhou pelo mundo, deixando mais de 4.300.000 mortos até o momento. Os cientistas enfrentam problemas para encontrarem sua origem. Pequim combate a hipótese de um vazamento de laboratório e não quer aparecer como responsável pela pandemia. Uma equipe de especialistas internacionais enviada pela OMS a Wuhan em janeiro desse ano para realizar a primeira fase de seu estudo sobre a origem do vírus já elaborou um relatório conjunto com especialistas chineses. Esse estudo considera que a transmissão do vírus do morcego ao ser humano por meio de um terceiro animal é a versão mais plausível. Os especialistas consideram no início do ano que é extremamente improvável que o vírus tenha surgido em um laboratório. Esta última hipótese, defendida por Washington em um contexto de rivalidade política com Pequim, foi recuperada nos últimos meses pela OMS, que pediu em 12 de agosto a todos os países, principalmente a China, que publicassem todos os dados sobre o vírus. Um mês antes, a OMS pediu o controle dos laboratórios chineses. O boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado hoje, indica que em nível nacional, os casos de síndrome respiratória aguda grave mantêm o cenário de interrupção de queda e de possível retomada de crescimento. Diante dos números, o coordenador do Infogripe recomenda cautela em relação às medidas de flexibilização das normas de distanciamento enquanto a tendência de queda não tiver sido mantida por tempo suficiente para que o número de novos casos seja reduzido. O coordenador do Infogripe ressaltou ainda que seria necessário reavaliar as medidas de flexibilizações já implementadas nos estados com sinal de retomada do crescimento ou estabilização ainda em patamares elevados.
O governo dos Estados Unidos afirmou hoje que tem planos para ministrar uma terceira dose de vacina contra a Covid no país a partir do dia 20 de setembro. Na última semana, o país já tinha autorizado a terceira dose da vacina para transplantados. As infecções nos Estados Unidos têm crescido por causa da variante Delta do coronavírus. O governo dos Estados Unidos já está preparado para oferecer a dose de reforço a todos que já foram imunizados há pelo menos 8 meses com as vacinas da Pfizer e Moderna, afirmou em um comunicado o Departamento de Serviços Humanitários e de Saúde. A dose de reforço vai ser inicialmente dada aos profissionais de saúde, aos moradores de asilos geriátricos e pessoas mais velhas. Sobre a vacina da Janssen, que também está sendo usada nos Estados Unidos, as autoridades de saúde disseram que estão aguardando mais dados, mas que as pessoas que tomaram o imunizante também precisarão de reforço. A Anvisa autorizou hoje o Instituto Butantan a alterar o protocolo de estudos da Butanvac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida e pesquisada em parceria com o Hospital de Clínicas da USP e de Ribeirão Preto. A mudança prevê que, em vez de placebo, parte dos voluntários das fases 1 e 2 do estudo receba doses da Coronavac, imunizante do laboratório chinês Sinovac já produzido pelo Butantan e utilizado na vacinação contra o novo coronavírus no país. A alteração foi aprovada em função da dificuldade relatada pelo Instituto Butantan em encontrar voluntários que ainda não tivessem recebido nenhuma dose de vacinas e que pudessem se enquadrar nos requisitos até então definidos pelos pesquisadores. Dados do vacinômetro do governo estadual apontam que Ribeirão Preto já vacinou 71,2% da população total com a primeira dose da vacina e 28,7% com as duas doses ou com dose única. Antes do anúncio da Anvisa, o diretor do Hemocentro e coordenador dos estudos disse que, além de Ribeirão Preto, moradores da região seriam procurados na tentativa de garantir o total de voluntários necessários para o término da fase 1 da pesquisa. Autorizada no início de julho, a primeira fase de testes começou no dia 27 do mesmo mês, com o intuito de avaliar a segurança e a seleção de dose. Antes do anúncio da mudança nos testes, o coordenador afirmou que 200 dos 418 voluntários já haviam recebido ou a Butanvac ou placebo e esperava concluir o recrutamento de mais pessoas em 2 semanas. Em coletiva de imprensa hoje à tarde, o diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que a metodologia inicial que previa a aplicação de placebo tornou inviável o andamento do estudo. Com a mudança, Dimas Covas prevê que a primeira fase seja concluída nos próximos 15 dias. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Uma ótima quarta-feira para vocês e vejo vocês na próxima edição do Tarek Notícias. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.